para lidar com certas coisas. Porque às vezes a gente quer ir lá e resolver o problema, resolver as coisas, sem ir lá consultar Deus, sem pedir sabedoria a Deus dentro daquela situação, entendeu? Que a gente está vivendo. Tudo isso a gente tem que pedir. Às vezes você está passando um problema aí com uma pessoa, a sua família, sei lá, há muitos anos, que aquilo ali ainda não foi resolvido. Você falou, oro, mas nada acontece. Mas você tem que pedir sabedoria e visão espiritual, entendeu? Para Deus te mostrar o que está acontecendo, senão aquilo fica ali. Às vezes, por exemplo, você sabia que pode acontecer de uma pessoa viver anos da vida dela, ou até a vida inteira dela com ódio agarrado no coração? Às vezes um ódio, uma mágoa. Então você tem que pedir sabedoria para orar pelaquela pessoa, entendeu? E entender. Nós precisamos procurar entender a Deus e entender uns aos outros. Vamos supor assim um exemplo. O cãozinho, cachorro, ele está dando uma aula de cachorro. Você já reparou que o cachorro, se ele tiver com dor, por mais mansinho que ele seja, ele pode ser muito seu amigo, mas se ele estiver com dor, e às vezes você está indo lá para ajudar ele, você está entendendo? Você está indo lá para ajudar ele, mas ele com dor, por causa da dor, ele ataca você. Já reparou isso? Às vezes ele te ataca, por isso que a pessoa coloca aquela focinheira, né? Mas eu vou te explicar o que acontece. Não é que ele não gosta de você, não. É que ele está querendo se livrar daquela dor. Então, quando você mexe para cuidar, ele, se doer mais ainda, ele te ataca. Vai ver que ele pensa até que você está causando aquela dor dele, entendeu? Então, ele faz. E aí ele ataca por medo. Medo de você machucar mais a ele, medo de você ferir ele mais, você está entendendo? Medo de sentir mais dor. Então, por medo, o animal ele ataca você. Mesmo você fazendo bem. Claro que nós não somos um animal, tá, gente? Estou dando um exemplo. Mas às vezes existem pessoas que, às vezes, ela ataca as pessoas, não é porque ela tem algo contra você, é porque elas estão feridas. E às vezes não foi nem você, foi outras pessoas que feriu ela. Feriu, decepcionou, entendeu? Magoou. Então elas criaram dentro delas um mecanismo de defesa, sabe? E aí elas atacam para tentar se defender. Mas elas, na verdade, no coração, na alma, no espírito, elas estão feridas, estão machucadas. Entendeu? E você, como você é uma pessoa de Deus, Deus vai dar sabedoria a você. Se você tiver a sabedoria de Deus, você vai conseguir até sarar aquela pessoa. Porque o Espírito Santo vai usar você, entendeu? Para mostrar para aquela pessoa o amor de Cristo, paciência, que nem todo mundo é igual, que não existe pessoa no mundo que ama ele ou ela. Isso você está entendendo? Sim ou não? Então é a mesma coisa no relacionamento de casal. Tem muitas pessoas que tiveram um relacionamento lá atrás e tal, e se por algum motivo elas foram feridas, machucadas, entendeu? Às vezes elas ficam com trauma de ter um outro relacionamento. Poxa, mas se eu tiver um outro relacionamento, aquele ali ou aquela ali me machucar também, ou me maltratar também, ou me trair, sei lá, alguma coisa que fizeram com você, a pessoa fica meio receosa. Tem gente que pensa até que toda mulher, vamos supor, o cara foi traído várias vezes, ele acha que toda mulher trai. Ele isso da cabeça, entendeu? E às vezes vice-versa, o homem, ou toda mulher, ou todo homem bate, porque ele bateu. E não funciona desse jeito. Aquilo ali, na verdade, é uma ferida que está nela. Fizeram nela, mas aí ela. Então, por isso que a gente precisa de pedir sabedoria a Deus para lidar com cada pessoa, pessoal.
O amor, hoje eu preguei isso lá o amor, ele não é egoísta. O que é egoísta? Eu só penso no meu sentimento, no meu bem-estar. Você tem que olhar a parte do outro também. O outro não está bem. Mas por que não está bem? Por que está naquela situação? Alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Tem alguma coisa atacando ela, tem alguma coisa, entendeu? Agindo, talvez até na vida dela, que não está legal. Então, o que eu vou fazer? Qual o conselho de Deus nessa situação? Eu vou orar para tentar sarar o outro, nem que seja oração, com um abraço, com carinho, é assim, sim ou não? Senão a pessoa vem e te ataca, você ataca a pessoa também aí. Ela está ferida, está com aquela coisa, mas você que é curado, que é liberto, você precisa pedir força a Deus para você libertar o outro. Sim ou não? Curar o outro. Assim. Oi, meu amor, tudo bem? Deus abençoe. Está sumida, hein? Está sumida. Espero que você esteja bem aí, tá? Um abraço para todos aí. É verdade. É exatamente essa palavra aí, Flávio, que eu preguei hoje aí. O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele tudo crê, tudo suporta. Então, a gente somos responsáveis por demonstrar o amor de Cristo. E quando a gente faz isso, o inimigo fica chateado. Ele quer te atacar, fazer alguma coisa que é para os outros verem você o ódio, não o amor. Entendeu? Porque a luz, ela detesta as trevas. Tu viu ali fora? Viu o que o diabo falou? Ele não ia amar a luz. Ele não ia amar a luz. Então ele odeia as trevas. Mas o que acontece? A gente estamos aqui para desfazer as obras dele. Vamos dar um pulinho lá no livro de 1 Coríntios, rapidinho. 1 Coríntios. Ou seja, a Natasha já pode até colocar lá. Precisamos aprender a entender uns aos outros. Entendeu? E curar a coisa. Não é porque alguém te feriu, todo mundo vai te ferir. Não é porque alguém te fez mal um dia, todo mundo vai fazer mal a você. Não é isso. Sim ou não? E você, uma pessoa curada, cura o outro. Uma pessoa liberta o outro. Sim ou não? Por mais grosso ou grossa que a pessoa pareça, porque o Saulo era terrível, o Saulo, irmão, todo mundo tinha pavor do Saulo. Era considerado um homem grosso, ignorante. Jesus não mudou o coração do Saulo. Jesus não chegou lá para o Saulo e falou: Saulo, cura para ti que eu está contra guilhões. Para de ficar teimando aí, entendeu? Foi isso que Jesus falou, mas Jesus não falou para o Saulo Jesus não falou para o Saulo, xingou o Saulo, não. Gente, preste bem atenção numa coisa. Deus, a intenção de Deus é salvar todos nós. Não é a vontade de Deus que ninguém morra. Não é a vontade de Deus que ninguém seja destruído ou destruída. Não é a vontade de Deus que ninguém sofra. Por Jesus, ninguém sofreria. Tu sabia disso? Não. Claro que não. As aflições, às vezes, que nós passamos, são coisas da vida. A terra é um campo que Deus está ensinando a gente a lutar, gente. Sim ou não? Jesus quer que você seja liberto no meio do mundo.
você seja aquela pessoa livre. Que nada do que o inimigo faça, isso vai mexer com a sua paz, com o seu sossego. Eu tenho que treinar você para isso, entendeu? E ele falou: no mundo tereis aflição, mas não turbe o vosso coração. O que é turbar o coração? É quando você fica só abatido, desesperado. Não adianta, gente. O negócio é orar. Orar a Deus, entregar na mão de Deus, confiar em Deus e seguir as orientações da Bíblia. Glória a Deus. Amém? Oi, é verdade, Flávia, com certeza. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Então, que Deus esteja com todos aqui, em nome de Jesus. Gente, lá no livro de 1 Coríntios, não tem para onde correr, gente. A gente precisamos aprender a entender um ao outro, a amar um ao outro, paciência, senão você não consegue. Se você não tiver sabedoria para lidar com a situação, você não consegue libertar ninguém. Quer ver? Eu vou te explicar um exemplo. Jesus me dá cada exemplo, esse é outro. Jesus que me deu aqui. Não tem aquele leão que é muito agressivo, ele bota lá na jaula, mas aí precisa saber lidar, né? Você já reparou que não é todo mundo que entra dentro da jaula, mas tem uma pessoa ali que ela é específica para entrar lá, o cuidador. Ele entra lá, deixa dar carinho no leão, dar comida no leão. Aquela pessoa ele não ataca. Ele falou isso? Que ele não ataca? Mas por que ele não ataca? O que você acha que ele não ataca? Ninguém sabe. Não? Porque a pessoa que cuida lá dele, ela aprendeu a lidar com ele. Entender o animal, de perguntar, eles entendem direitinho, tá? Não faz isso não que estressa eles, tá? Entendeu? Ele conhece direitinho aquele animal, porque ele estudou aquele animal. O macho, todo mundo acha que ele é agressivo, mas o bichinho é carinhoso com ele tudo. Você está entendendo? Mas por que isso? Ele aprendeu a lidar. Então, não é que existem pessoas que não têm jeito, nada, não é isso. A gente tem que aprender a lidar. Orar a Deus, entendeu? Sim ou não? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou tentando explicar? Então, vamos lá que vocês vão entender melhor aqui. Lá no 2 Coríntios, lá no capítulo... Ai, Jesus, 1 Coríntios 13, está falando aqui sobre o amor, gente. Como é que é o amor? Preste atenção. Acharei? Ele está falando assim: a suprema excelência do amor. Não é isso? Eu lembro que o meu esposo, quando foi para o meu esposo se converter, irmão, era uma luta para o meu esposo se converter, porque o homenzinho, antes de se converter, como que ele era ignorante em mim, gente. Meu marido era durinho de coração, não era só comigo, não, até com os filhos, não era? Não? Ele era durinho, até os filhos ficaram assim com ele. Mas só que Jesus foi me ensinando que o amor, ele vence qualquer coisa. Você vai quebrando aquela pessoa ali. Quando você menos esperar, aquela pessoa está diferente, está mudada. Entendeu? O amor, ele tem um poder muito forte de libertação. Porque o que fez Jesus se entregar lá naquela cruz, ao ponto de pregar ele lá na cruz, você vê que ele nem sentia dor. Assim, ele podia sentir dor, mas você não vê, que nem o pastor Mota falou, você não vê ele gritando de dor. Já pensou alguém esmigalhar o osso da pessoa? Porque era no punho, né? Tu já pensou um prego atravessar, que era um obstáculo grandão, esmigalhando o osso? Poxa, com certeza a pessoa ia gritar, sim ou não? Fizeram isso com Jesus, você não vê Jesus gritando. Como meu pai
pastor falou, o amor dele era tão grande, que ultrapassou a dor. Entendeu? Venceu até a dor que ele estava passando. E ele podia ter desistido ali na hora da dor. Podia, não, chega, não. Ele foi até o fim, porque o amor dele superou aquilo tudo. Superou a perseguição, superou aquelas pessoas que crucificaram ele lá, superou a dor. Não só a dor física, mas a dor da traição, a dor da injustiça, a dor da ingratidão, que estavam matando ele, mas ele foi lá para salvar o povo, sim ou não? Tudo isso Jesus passou por amor. E no final das contas, o que aconteceu? Ele venceu naquela cruz. Entendeu? Sim ou não? O amor sempre vence, gente. Não tem para onde correr. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Não é isso? E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Mas por quê? Porque é uma obra vazia, gente. Se você não fizer um negócio por amor, sem amor não vai funcionar. Que adianta? Vou transportar um monte de um lugar para o outro, né? Vou chegar ali, vamos supor assim. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse uma fé, chegasse aqui também na igreja, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu sou uma pessoa de Deus. Eu uso minha fé igual uma máscara, uma mágica, né? Vou usar minha fé aqui para transportar essa coluna aqui daqui lá para o meio da igreja. Para dar um exemplo. Aí vamos supor que tem uma pessoa doente, ou uma pessoa passando, sei lá, enfermo, numa cadeira de roda. Aí eu vou pegar a minha fé e vou usar para transportar uma coluna, o cara ali morrendo do meu lado. Você está entendendo? Então, quer dizer, é uma coisa que eu vou fazer para mostrar ao pessoal e tal, a minha fé, aquela coisa toda, mas, cara, o que precisa mesmo ser feito, não foi feito. Como, por exemplo, aquela mulher que andava encurvada. Jesus curou ela no dia de sábado, né? Porque Jesus teve misericórdia daquela mulher. Mulher toda curvada, toda funhanhada. Tem gente que pergunta, a pessoa fica assim meio impressionada, né? Como eu, por exemplo, eu já fui usada por Deus para fazer oração aí, para libertar pessoas de coisa séria, enfermidades, né? Leucemia, aquela coisa toda. Mas aí as pessoas ficaram curiosas de saber como que isso acontece. Você tem que amar a pessoa. Você tem que se compadecer, porque você já ficou sentindo dor. Você já teve um problema de não é ruim a pessoa estar assim? Você tem que ter aquela compaixão no seu coração. Que com amor a oração funciona melhor, sabia disso? Você vai ali só orar, porque é minha obrigação orar. Entendeu? Deus mandou orar e pronto. Não é assim. Tem que orar, tudo tem que ser com amor. Então aquela mulher que tinha aquele probleminha na coluna, Jesus ficou com misericórdia dela. Não é isso? Aí Jesus curou aquela mulher. E aí os principais da sinagoga lá, chateado com Jesus. Mas por que você está curando no dia de sábado? E o que Jesus falou para ele? Vocês, se tivesse um boi, um jumento, alguma coisa que vocês caíssem num buraco no dia de sábado, vocês não iam lá libertar eles? Por que eu não poderia curar essa mulher no dia de sábado? Por quê?
importante Deus ensinou a gente, inclusive eu até aconselho você não maltratar um bichinho, porque o bichinho é uma criatura de Deus, qualquer bichinho. O bicho, ele não tem um espírito, mas ele tem uma alma, ele sente dor, entendeu? E ele tem sentimento, entendeu? Então é que ele se apega, então você não deve maltratar. Mas para aquele povo lá, eles achavam que os bichos tinham mais direito de ser bem tratados que uma mulher, uma pobre mulher que estava sofrendo. Eles tinham a letra, porque eles eram escribas, mestre da lei, fariseu, sacerdotes. Eles eram pessoas que estavam lá de frente nos templos, que eram nas igrejas. Eles tinham a letra, mas eles não tinham o amor. Por isso que lá com eles não acontecia nada disso. Era só palavra. Não acontecia de uma pessoa ser curada, ou uma pessoa ser liberta, porque faltava o amor, gente. Não adianta ter tanta fé, mas não ter o amor. Aí, o que acontece? Até que Nicodemos, curioso, querendo saber por que lá com Jesus acontecia com ele não, ele foi procurar Jesus. Não é mestre, sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém faria esses sinais se Deus não fosse com ele, porque eles viam Jesus expulsando demônio, eles viam que os demônios obedeciam, eles viam os enfermos sendo curados, sim ou não? Então, o que acontece? E lá na sinagoga, que Nicodemos era lá na sinagoga dos fariseus, lá não acontecia nada. Por isso que Jesus falou para ela, é necessário, Moisés, nascer de novo, você deve nascer do Espírito. Então, a pessoa, quando ela nasce do Espírito Santo, ela é diferente. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela não consegue odiar, por mais que te provoque. Você pode até ficar chateadinho assim na hora, mas com ódio você não consegue guardar ódio, não consegue guardar mágoa. Você tem uma facilidade muito grande de se arrepender. Você entendeu? Às vezes você erra, mas logo vem aqui, não era para ter feito isso. Meu Deus, me ajuda a não fazer. Você vem aquele Espírito Santo, você é uma pessoa sensível agora do Espírito Santo, você tem facilidade de perdoar. Você não consegue mais fazer certas coisas que você fazia antes. Você está entendendo? O pecado passa a incomodar você. Tudo aquilo que não é de Deus, você fica aquela cobrança. Poxa, não era para ter falado isso. Poxa, não era para ter feito isso. Poxa, isso aqui não é de Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa que você nasceu de novo. Você não se adapta mais ao pecado. Entendeu? Você não se adapta mais ao pecado. Os que são de Cristo, eles morreram para o pecado. Então, se você tentar pecar, toda vez que você tenta pecar, aquilo te incomoda muito. É como se fosse assim, já entrou um espinho no seu pé. Toda vez que você pisa que não dói, é mais ou menos assim. Toda vez que você tenta pecar, aquilo ali, há uma cobrança, você sente, porque você é uma pessoa, você tem agora a natureza de Cristo. Quando uma pessoa nasce de novo, se torna uma nova criatura, você passa a ter a natureza de Cristo. Entendeu? Você passa a ser uma pessoa espiritual, você não é mais uma pessoa carnal. Então você não se adapta mais no pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele pode tentar vir, mas não permanece. Você está entendendo? Uma pessoa que não nasceu de novo, ela permanece ainda no pecado. Se deixar, ela vai ficando. Agora, quem nasceu de novo, ela não permanece. Ela pode até ficar 2 dias no pecado, mas ela mais do que isso, ela não vai aguentar. Ela vai começar, meu Deus, daqui a pouco ela fica aquela cobrança, tem que sair disso, entendeu? Você quer sair daquilo ali de qualquer jeito. Porque a sua natureza não é mais pecaminosa, agora você é uma pessoa espiritual que nasceu de novo. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Ele está falando aqui Aí ele está falando, se não tivesse amor, nada seria, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda
pegasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, não é isso? O amor, ele é sofredor. Pastor, mas por que o amor é sofredor? A gente vive sofrendo? Não. É simplesmente assim, quando você, vou dar um exemplo ali. Quase todo dia eu dou um exemplo da Luciene de ontem. Vamos botar assim um exemplo. Vou botar a Luciene. Luciene, Deus me livre, eu acho que isso não vai acontecer. A mão de Deus está na vida de vocês, isso jamais vai acontecer. Mas vamos supor que aconteça, quando acontecesse uma coisa com o Anderson, e você visse ele sofrendo. Por mais que você seja uma pessoa feliz ou alegre, o que você ia sentir se você visse ele sofrendo? Porque os dois sofrem juntos. Você ama alguém, você fica feliz quando ela está feliz. Você fica alegre de ver ela alegre. Mas você fica triste quando você vê ela triste. Se você vê ela sofrendo, quer ver? O meu esposo, há muitos anos atrás, ele sofreu um acidente no trabalho. A garrafa de oxigênio estourou, né? Pegou na metade do rosto dele. E aquela época ali foi uma época muito difícil. Porque ele estava sofrendo muito. O rosto dele queimadura, né? Uma queimadura muito grande. Tinha que fazer aquelas coisas no sol quente, às vezes estava agonia, sempre ele fazendo aquele curativo e tal. E o que aconteceu? O médico falou que o cirurgião, esqueci o cirurgião plástico, o cirurgião lá falou para ele que ele tinha que fazer aquele tratamento com medicamento para poder ir lá fazer um procedimento que ele tinha que ir lá fazer, né? Para poder ver se o rosto dele, a pele do rosto dele, ia voltar ao normal. Porque a garrafa de oxigênio explodiu uma queimadura. Não foi, gente, uma queimadura bobinha, não. Meu esposo ficou assim, irreconhecível. Ele ficou, o rosto dele ficou, meio que inchou tudo, né? E a metade do rosto dele aqui queimou cabelo, sobrancelha, bigode, e ficou tudo desse tamanho. A vista dele ficou grande assim, né? Inchada, entrou tudo para dentro. No começo, os médicos falaram que não sabia se ele ia voltar a enxergar naquela vista. E a pele do rosto dele queimou muito. Entendeu? Então ele ficou irreconhecível. Inclusive, naquela época, eu até achei muito errado, né? Porque eu não conhecia Jesus, eu não ia fazer de qualquer jeito. Hoje eu não faria isso. Mas se fizesse, também não seria mal feito, não. Tem gente aí no mundo que faria isso. Porque se eu não fosse uma pessoa encrenqueira, eu e ele, a gente poderia até processar o hospital. Porque ele ficou internado no hospital, e aí eles falaram assim, lá, até bolsa, tudo, eu tinha que botar tudo lá de fora, desinfetar tudo com álcool, eu tinha que botar uma roupa específica para entrar lá, porque lá era um setor de queimadura, né? Então eles falaram que não podia entrar, porque a bactéria, aquela coisa toda, então era cheio de coisa para entrar lá. E aí ele foi, e ele teve a curiosidade de ver o rosto. E eles falaram, como é que é o nome dela? Aquela pessoa que fica lá para dar acho que é assistência social, fica lá para dar assim. Aí ela falou assim, nenhum parente, nenhum de vocês pode trazer espelho para ele não. Entendeu? Eles vasculhavam a nossa bolsa para ver se não tinha espelho. Porque ele não pode, por causa do trauma psicológico, o rosto dele estava muito feio. Aí ele foi pedir um espelho à enfermeira. Não, eu queria um espelho e tal. Aí a enfermeira virou para ele e falou, para que você quer um espelho? Para que você quer se ver no espelho? Você está igual um monstro. Falou assim para ele, a enfermeira. Se é uma pessoa encrenqueira, ia processar ele, porque a mulher já queria
botar o espelho, assistência social, para não traumatizar ele. Como é que vai falar assim com o paciente? Irmão, eu negócio de justiça, na justiça, eu não era brigona de justiça não, mas naquela época, se eu soubesse que era aquela mulher pegasse a Cláudia Moura, do jeito que eu era brigona, tá? Se eu achasse ela na Cláudia Moura, ia ter um barraco lá na porta do hospital, eu era barraqueira, gente. Sério, não tinha esse negócio de hospital não, tá? É porque eu nem sabia quem era a mulher, mas eu fiquei chateada quando ele falou comigo. Eu falei, que isso? Na época eu não era de Jesus, eu falei, que isso? Quem foi essa mulher que falou isso para você? Entendeu? Tá com um monstro aí que fiquei se vendo no espelho para quê? Eu falei, que isso, gente? Você fala assim, gente, o meu marido sofreu. E eu sofri junto com ele. Eu não dormia a noite toda. Ele estava internado, eu podia ficar lá, que era setor de queimadura. Eu não comia direito, fiquei magrinha, porque eu ficava triste porque ele estava passando. Ele lá, eles tinham um processo de raspagem que tinha que fazer, que eles vão colar um negócio assim, para tirar aquela pele morta na hora do banho, aquilo era sangue frio, já. Puxava assim a pele da queimadura. Quando eu chegava lá, eu estava com os olhos puxados de chorar. Porque ele falava, Fabiano, só Deus, ele puxa mesmo. Ele queria sair de lá e ficar tudo vermelho, sabe? Aí depois ele foi para casa. Quando ele foi para casa, aí a mulher falou assim, não deixa ele ver espelho nenhum. E eu tirei tudo do espelho da casa. Então acho que ele se chegou. Eu não sei onde ele arrumou o espelho. Mas ele já está bem melhor, mas ainda estava cicatriz hoje. E o rapaz já falou, não sei se era cirurgia plástica, que ia ver se conseguia, se a pele do rosto dele ia dar para restaurar, porque foi queimadura de não sei quantos graus, foi profunda a queimadura. Quando ele olhou no espelho, porque ele estava novinho ainda, que eu conheci o meu esposo, eu era menina praticamente, eu era novinha. Eu acredito que na época que eu conheci ele, era até de menor ainda, porque eu comecei a beber, baile, essas coisas com 13 anos. Eu era bem novinha ele também, ele era rapazinho. Aí o que aconteceu? Ele achou um espelho. Esse vinho, pra quê? Deu uma crise lá nele. Não, por que ele ficou assim? Ele entrou em desespero porque o diabo começou a mexer na mente dele, a gente não era de Jesus, porque meu marido, ele gostava muito de mim, né? O marido dele era assim, sempre foi assim. E ele também sempre foi um pouco ciumento. E eu bem novinha, e ele novinho, também não está saindo um pouco, bastante. Eu bem novinha, ele novinho, mas ele sabia, falou, jamais eu vou te abandonar, deixar você. Ele entrou em conta. Como é que eu vou ficar com você? Como é que você vai querer ficar com uma pessoa assim, com o rosto todo queimado? Ele entrou em conta, ele cismou que depois eu ia largar ele. Falei, cara, eu não vou largar você, mas eu não vou na luta, tá? E ele cismou e ele ficou assim, sensível, sabe? Qualquer coisinha que acontecia, porque eu tô assim, caraca, é uma batalha que eu fazia com meu marido. Entendeu? E eu sofria de ver ele daquele jeito, porque no meu coração eu sabia que eu não ia largar ele. Mas ele, como é que eu vou sair com você? Você assim, toda bonitinha, um cara desse jeito de lá. Você falaram, luta. Aí eu falando com ele, eu falei, mas eu não vou te deixar e tal. Olha, vou te falar, irmão, passando a luta com ele, e com o psicólogo, isso. A mulher conversava com ele, tentava explicar ele, mas foi uma batalha. Então eu naquela época eu sofri muito, porque eu via ele sofrendo, eu não queria ver ele assim. E dava bem direitinho, tudo explicava ele, mas de vez em quando dava umas crises nele, porque ele achou que ele ia ficar com o rosto deformado. Entendeu? Aí o que aconteceu? Mais nada, ele foi indo para aquela cirurgia plástica, até lá no Souza Guiar que ele fez, ele tinha os dias certos de ir. E a pele dele, foi fazendo tratamento, mas não foi nem tanto não, estava menor, a pele dele começou a restaurar.
nasceu, demorou. Foi coisa de quase um ano, mas foi voltando, aí voltou normal hoje, porque ele ficou normal como era antes. Mas no começo ele achava que não ia voltar, e eu sofria junto com ele, porque eu não queria ver ele sofrendo. Então você sofre, por que o amor é sofredor? Porque se você vê aquela pessoa que você ama sofrendo, você acaba querendo você ou não sofrendo junto. É ou não é? Não funciona desse jeito? Sim ou não? Funciona sim, irmão. Deus me livre, vai no centro, estava fazendo comida e se queima. Ai, tá cheio de dor, o irmão vai ficar rindo. Tanto feliz, caraca, se queimou. Não vai, irmão. Eu garanto a você que se ele pudesse até sentir a dor por ela, ele, poxa, quem deve sentir por ela, que eu sou homem, eu aguento mais, entendeu? Irmão, ninguém quer ver o outro sofrendo. Quando a pessoa ama, você sofre junto com a pessoa. Você vê aquela pessoa naquela agonia, você quer tirar aquela pessoa dali. Sim ou não? Não veja Deus lá em cima. Deus olhou lá de cima, ele amou tanto o mundo, que ele viu o povo sendo destruído no pecado. Entendeu? Um montão de gente morrendo no pecado, se acabando. O que ele fez? Poxa, vamos enviar Jesus para tirar esse povo do sofrimento. Ou até lá no Hades, né? Ele via pessoas queimando lá no Hades. Poxa, tem que evitar que esse povo vá para lá. Eu não quero ver eles sofrendo lá. E enviou Jesus. Entendeu? Olha como é que ele amou, gente. Então, ele está falando aqui, vamos lá. O amor, ele é sofredor. Ele é o quê? Benigno. O amor não faz mal, pessoal. O amor faz bem. Entendeu? O amor você não consegue ficar tratando mal os outros. Não. O amor, ele é benigno. Ele é bom. Ele não é ruim. O amor é o bom. Você faz bem para o outro ficar bem, não para o outro ficar mal. Agora, você não faz o mal para o outro, você faz o bem. Jesus amou o mundo, né? Deus amou o mundo. E enviou lá Jesus Cristo. E Jesus veio naquela, pagou o preço pela nossa libertação e tudo para quê? Para o nosso bem, para a gente ser salvo, para a gente ser liberto. Então o amor não é para o mal. Jesus não veio destruir ninguém, acabar com ninguém, ele veio para o bem. Então o amor é benigno, não é mal. Aí está falando aqui, o amor ele é benigno. E o amor, ele não é invejoso. Não é a pessoa ter uma inveja da outra, entendeu? Poxa, olha lá o fulano com aquele vestido, queria ter um vestido igual aquele. Não, irmão, você não é invejoso. Aí você dá até um elogio, porque você fica feliz que a pessoa está bem. Gente, eu estou falando de coração, não sou melhor pastora do mundo, não sou. Eu fico agoniada quando eu vejo que a pessoa não está bem. Você está entendendo? A pessoa está lá, mas não tem uma comida para comer. E eu fico feliz quando a pessoa está indo bem. Tinha uma família aqui na igreja, tomara a Deus que em nome de Jesus Deus desperta eles que eles voltem. Eles chegaram aqui numa situação, só Jesus sabe. Irmão, a família é muito humildezinha, muito humilde. Aí chegaram todos sujinhos, todos rasgados, e eu orando, falei, Jesus, o Senhor tem que mudar a história. Quando foi um dia, Deus abriu lá uma porta de emprego lá e tal, começou a trabalhar, irmão, mas eles vieram aqui no dia de domingo tão bem arrumadinho, cheirosinho, que aquilo me deu uma alegria, eu fiquei tão feliz de ver eles assim. Eu ainda falei com Jesus, poxa Jesus, obrigada, essa famíliazinha hoje, ó, está mudando a história. Pena é uma pena que o diabo, quando ele estava lá em cima, tirou ele da igreja, porque o demônio faz isso. Você está indo bem, que ele está vendo que você vai vencer, ele arruma ideia de tirar você dali onde você está vencendo. Mas não vamos dar por acabado, porque se for de Deus, em nome de Jesus, não vira de longe. Você está entendendo? Então o amor não é invejoso, não. Porque o irmão antes chega ali com o carro, não, que ele tem um carro igual do irmão antes. Não, o amor não é assim. Muito pelo contrário, você fica feliz. Poxa, glória a Deus, está abençoando o irmão, ó. Entendeu? É assim que
amor. O amor não é invejoso. Tem gente que tem inveja de cuidar, querer ter o cabelo daquele, querer ter o corpo daquele, querer ter o corpo daquele, ou seja, eu queria ser aquela pessoa. Porque eles queriam ter tudo, cabelo, olho, boca, eu querendo ser aquela coisa. E aí você não tem nada, a pessoa tem inveja de você. Sei lá o seu jeito, entendeu? Casal, tem muita gente que tem inveja de casal assim, pombinho, igual você e o Anderson assim. Irmão, tem gente que morre de inveja disso. Eu tinha que ter um casamento, tinha que ser, porque o meu marido não me trata igual o marido de fulano, entendeu? Vamos supor assim, por exemplo, igual o Anderson Luciene no outro dia, porque vocês mostraram para mim, né? Estava lá tomando sorvete, sabe? Aí vai botar uma foto dessa aí, o pessoal lá, tá vendo? Meu marido não me leva para tomar sorvete. Tem gente que é invejosa, gente. É sério. A Luciene estava lá ajudando o Anderson lá no quintal lá. Aí posta uma foto dessa lá. Minha mulher não me ajuda, igual fulano. A mulher de fulano, tem gente que é invejosa, tá amarrado, todo tipo de inveja. Né? Por isso quando eu for casal, tem que orar junto e aprender as invejas. É sério. Eu fiquei com inveja só da pessoa tá sempre juntinho, não ver a pessoa espancando o outro, entendeu? Aí, coisa séria. Aí ele está falando aqui, ó. Ele não é invejoso e o amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, quer um querer ser melhor do que o outro, né? Não se porta com indecência. E não buscam os seus interesses. O amor, na verdade, pessoal, gente, essa palavra aqui, eu podia ficar pregando na noite toda, tem muita coisa de amor aqui, mas ela é muito forte. O amor não é você receber, e o amor também não é uma troca. O verdadeiro amor é você dar. Por quê? Deus, quando enviou o Filho dele, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou. Ele não recebeu, ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não trocou Jesus pela humanidade. Ele entregou, sim ou não? Deus não fez uma negociação. Olha, se vocês me amarem, eu entrego Jesus. Vai aí morrer com você. Também não tem. A Bíblia diz que ele amou a gente ainda no pecado, sendo inimigo da cruz. E que nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então o amor não é uma troca e nem é o dar ou receber. O amor você dá. O verdadeiro amor incondicional é você amar a pessoa. Mas automaticamente, como a Bíblia diz que é dando que se recebe, se você ama, você vai receber o amor. Por exemplo, nós amamos ele, a Bíblia diz, né? Por quê? Porque ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Quer dizer, ele deu. Primeiro, não trocou, ele deu para a gente esse amor. Ele nos amou voluntariamente. Aí ele deu e recebeu. Então nós nos amamos ele porque vocês estão entendendo que o amor, o verdadeiro amor incondicional, o amor incondicional, ele não pede nada em troca. Porque quando Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, Deus não pediu nada da gente em troca. Entendeu? Ele simplesmente enviou Jesus salvar a gente e ele nos amou. Jesus, quando morreu lá na cruz por cada um de nós, você viu Jesus cobrando alguma coisa nossa? Vou morrer na cruz, mas passa um pix aí. Vou morrer nessa cruz. Se você não me amar lá do outro lado, você vai pensar o que eu vou fazer com você. Eu te expulso lá do céu. Não. Ele não cobrou nada, ele morreu voluntariamente. Amor é você entregar o seu dar. Não é interesse. Às vezes a pessoa pensa que amar é só quando alguém tem alguma coisa para te dar. Não. Às vezes a pessoa não tem nada para te dar, mas ela te ama. Sabe por quê? Se ela pudesse sofrer
seu lugar, ela sofreria. Eu falo assim, financeiramente, às vezes a pessoa nem tem dinheiro, recurso, carro, nada disso para te dar, mas aquela pessoa ali, ela te ama, ela se preocupa com você, ela faz de tudo para ver o seu bem, mesmo não seja muita coisa, mas ela faz de tudo, beleza? Ela pudesse até sofrer no seu lugar, ela faria. Sim ou não? Jesus Cristo e Deus sempre abençoou todos nós, porque Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Mas você viu Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, né? E Jesus morreu lá naquela cruz para salvar cada um de nós, sim ou não? Mas você via Jesus distribuindo presente para o povo? Hã? É verdade, eu vos digo, gente, faz uma fila aqui, ó. Vou mandar, como é que é o nome daquele negócio? A frase, esse negócio que eles estão usando. Oi? Fala alto que eu não sei o negócio, como é que é? Aquele negócio que frita aí. É frase. Entendeu? Jesus não botou lá uma fila, gente, pega esse aqui, ó, um fry, o outro vai ganhar um ferro elétrico. Não é isso que Jesus fez. É porque o amor é o verdadeiro amor incondicional, independente do que você dá. O que Jesus trouxe? A palavra da vida eterna, a sabedoria, onde você vai ter a salvação, onde se você tiver a sabedoria de Deus, Deus vai poder suprir as suas necessidades. Foi isso que Jesus fez. Você está entendendo? Porque às vezes tem pessoas que pensam que o outro só ama quando dá presente. Não, eu posso te dar um presente e não te amar. Tem homens aí que dão um carro para a mulher. Vai lá para o shopping, não é meu cartão, vai lá para o shopping, fazer compra com as suas amigas, mas o cara não tem nem tempo para ela. E às vezes tem até amante na rua. Hoje eu vou trabalhar até mais tarde, pega o cartão e vai para o shopping. Aí bota um carrão na mão dela, um cartão, quando ela está lá fazendo compra distraída, ele está no hotel. Com outra mulher, e aí? Aí ele ama, só porque eu tenho um presente a ela. Ele não ama, senão ele estaria traindo a mulher dele. Você está entendendo? Então o amor não se mede o amor por isso, não. Claro que quando você ama, você vai cuidar, mas você sente vantagem, um presentinho, um agrado, ok. Mas o amor incondicional não é só isso, não. Se tem pais ricos, né? Que chega para os filhos, o que você quer? Aquele celular da maçãzinha, né? Chega com 18 anos, compra logo uma Ferrari na mão do filho. O que você quer, meu filho? Vai lá, compra o que você quiser, mas não dá um carinho, não dá um abraço, não diz que ama, não tem tempo. Entendeu? Vai só, toma aí, dá uma gasta para cada, mas isso aí não. Às vezes a pessoa sente falta de um abraço, um carinho, eu te amo. Sim ou não? Vai lá sair com seus amigos. O amigo não é pai, mãe, não é família. Pode sair com os amigos, mas às vezes sente falta do pai e da mãe. Entendeu? Então o amor não é só isso, não é presente, só isso não. O amor é atitude. Aí ele está dizendo aqui, ó. O amor é sofredor, é benigno. Não. Aí ele está falando lá. Ele não busca os seus interesses. Ele não se irrita. E não suspeita mal. Sabe o que é isso? Você só vive pensando mal do outro. Suspeita mal. Quando eu olho para você, ainda sei lá, esse cara não vai com a minha cara, não. Do jeito que ela é minha. Como é que eu vou saber o que passa dentro do coração da Luciene? Às vezes eu estou até pecando, que ela está me olhando lá, poxa, o pastor é tão legalzinho, eu estou olhando para ela, Luciene, não vale nada. Você está entendendo? Aí. E Jesus escuta ela, escuta eu. O pensamento dele é o meu. O amor não suspeita mal. E se ele sentar lá no sofá, olha para sei lá. Esse cara está meio esquisito, está olhando todo de olho dele. Entendeu? Acho que ele está fazendo coisa. Isso é o amor, não é assim. Você confia no outro. A mesma coisa que o outro fala assim, entendeu? Sei lá, essa mulher.
ele não é legal, isso é uma obsessão, entendeu? Isso aqui é uma coisa diabólica, tem gente que mata por causa de ciúme. Mas todo casal tem um pouquinho de ciúmes, na Cantares de Salomão, um zelozinho, né? Aí você entra lá no mercado, compra, vamos supor, dá os dois lá na prateleira, aí o outro vai numa prateleira, ela vai na outra, daqui a pouco ela chega lá, meio devagarinho na prateleira, ele olhando o coisa dele, e a mulher olhando para ele direto. Aí a Luciane pode não falar nada, mas ela já encosta bem pertinho assim, oi, pé, aqui, eu peguei o negócio aqui, ficou assim, sai fora, tem dó. Você vai dando um abraço, aqui, eu comprei um negocinho, entendeu? Aquilo ali é só para marcar território, você está acompanhado, entendeu? Divisório. E a mesma coisa o marido, é bom ter um ciúmezinho, só não pode ser uma coisa exagerada, né? Um pouquinho é um zelo, cuidadinho, né? Você vai, é seu, você não gosta de ninguém olhando muito, né? Claro que não. Igual o antes, a pessoa está lá na lanchonete, o cara está olhando direto para cada Luciane. Aí o anjo já vai, pode até não falar com ela, mas vai olhar para um lado, para o outro, o cara está olhando demais, aí ele vai lá, dá um beijinho e olha para o cara, entendeu? Recado? Não é minha irmã não, tá? Já deu uma bitoquinha para o cara se ligar lá que tá junto, aí o cara vai embora. Entendeu? Isso aí é normal no casal. Mas o excesso, então o amor, você confia. Você está entendendo? Sabe que a pessoa não vai te trair. Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí, eu estou contando isso aí, eu lembrei da gente em Itaipu. Eu fui lá em Itaipu, estava fazendo um lanche com meu marido. E o meu marido, o meu esposo, ele era assim, ele tinha medo. Ele tinha medo de dar mal entendido entre a gente. Porque a gente, assim, eu confiava nele, mas ele tinha maior medo. Passasse uma mulher de short aqui, ele virava lá para lá. Ele era assim. Aí a gente está fazendo lanche lá, ele encostou uma menina, mas a menina tinha um probleminha de cabeça, mas a menina era novinha ainda. Parou assim na lanchonete, eu estou comendo, ela está assim para ele. Ó. Parou. Não, mas parou, mas ele ficou olhando assim para a cara dele. Eu comendo, e a gente já era cristão, quase. Eu comendo, disfarçando e tal, olhando assim para a cara dela. Eu e ele começamos a ficar incomodados, porque a mulher parou e ficou assim, vem todo mundo para ele, só para ele. Aí ele pegou, aí virou, disfarçou, e ele era bem sério nessa hora. Aí depois ele olhou de novo, viu que ela estava olhando e olhou para a minha cara. Aí virou para ele, o que você quer? Você está olhando para a minha cara, o que você quer? Fala logo o que você quer. Aí ela, eu quero um salgado. Tá, pega seu salgado e vai embora. Aí pagou o salgado. Tá, vai embora. Aí ela vai agradecer, obrigada. Tá. Aí pega seu salgado. Meu marido era assim, parecia que era ignorante, mas não é, que ele mostrava assim, muita sensibilidade do lado dele. Ele olhava logo para a minha cara. Quando eu me converti, eu me tornei uma pessoa calma, mas quando eu era todo mundo, ficou com calma do mundo. Depois uma baixinha brava era eu. E quando eu estava com ciúme, ninguém me segurava, não. Para lá era eu era ciumenta e ele era ciumento. Eu briguei com uma mulher que, sem brincadeira nenhuma, ela era mais alta do que o outro. E a mulher era desse tamanho, uma enorme. Não arrumei um problema no pagode ali na praça do Miguel Couto, voou cadeira, nós estamos, até os pagodeiros, aqueles pagodes ao vivo, eu taquei a cadeira dela e só dando tempo dos pagodeiros fazer assim, ó, a cadeira voou, gente, aí aquela praça do Miguel Couto também ficou pequena, tudo porque eu fui no banheiro, a mulher se irmou com a nossa mesa, né? Aí, a primeira ela estava lá em pé, olhando para a nossa cara. E eu já estava incomodada, porque olha só, um casal, eu sentada aqui, Samuel sentado aqui, só nós dois. E ela aqui em pé olhando para a nossa cara. Aí eu já estava tomando a cerveja incomodada com ela, porque eu estava querendo conversar com ele e ela não estava olhando. Aí eu fiquei pensando, o que essa mulher deu na cabeça dessa mulher, que ela está aqui incomodando aqui, tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei, eu levantei e fui no banheiro. Eu vou no banheiro. Quando eu voltei, ela pegou um copo dela, botou do ladinho
tinha o copo do Samuel, olha só. E estava lá em pé, assim, olhando para a cara de Samuel, direto. Eu cheguei e falei assim, ela não era novinha não, mas ela era enorme, mulher. Uma mulata, estava mais 3 de minha mulher. E ela já tinha tomado dignidade também. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu fui falar com ela, parecia Davi e Golias. Nunca mais eu esqueço, o peito da mulher era mais alto que eu, baixinho, na frente da mulher. Se eu olhasse assim para ela, eu ia ver a barriga dela, praticamente. Não estou exagerando, sem brincadeira nenhuma. E eu cheguei para ela, e olha que eu estava com sapato alto, hein? Eu só usava sapato alto. Cheguei para ela, mulher e falei, nossa, senhora, boa noite, Ana, boa noite. É porque eu estou aqui com meu esposo, a gente está conversando, e essa mesa aqui é nossa. A senhora pode, por favor, tirar seu copo, suas coisas aqui em cima da nossa mesa? Porque ela foi lá e botou tudo em cima da mesa. Botou lá dentro do Samuel, o copo do Samuel, e bebendo a cerveja, olhando para a cara do Samuel. Eu tenho que tirar o seu copo daqui, porque essa mesa aqui é minha e do meu esposo. E a gente está aqui conversando. A senhora pode botar ali na mesa da senhora? Ela já tinha bebido já. Ela estufou o peito. Acho que ela pensou que ela era grandona, né? Ela pensou assim, essa baixinha vai arrumar problema comigo hoje. Ela estufou o peito. Que é, rapaz? Que é? Você está querendo o que comigo? Você está querendo entrar numa comigo? Assim mesmo. Aí eu falei assim, não, eu não estou querendo entrar numa, eu estou querendo que a senhora tire o copo que a gente está aqui conversando. Não, você está querendo entrar numa comigo, não é? Eu falei, não, senhora, eu não estou não, mas se você quer já, irmão, aí eu saí empurrando ela já, sapato voa para tudo quanto é lado, olha, eu agarrei nela, e a minha unha era grande, eu peguei no rosto dela, minha unha era grandona, não era um empuxo aí, é a unha mesmo. Aí ela caiu lá no chão, partiu para cima de mim, depois ela caiu, eu peguei cascadeira de ferro. Quando ela ia levantando, eu taquei, irmão, aquela cadeira pegou de cheio mesmo. Quando ela ia fazendo assim, a cadeira, ela caiu de novo. Irmão, sem cadeira, rolou para tudo aquele lugar ali. Meus parentes dela, foram chamar os parentes dela puxando, não era o Samuel me puxando, e o pagode parou e deu uma confusão. Aí os parentes dela levou ela. Eu sei que eu perdi meu sapato por lá, depois eu fui ficar procurando meu sapato no meio do pagode. Eu era muito, eu era terrível. E eu, se eu saísse nem da graça, né? Eu já estava fora da graça, só Jesus. Então eu acho que Samuel veio para a presença de Deus, eu mudei, mas eu acho que ele ia ficar com trauma disso. Se tivesse uma mulher ali, ele era assim. Aí tinha uns parentes meus que às vezes ficavam zoando, né? E lá, Samuel. Aí quando ele olhava, ficava na direção de alguma mulher, brincadeira sem graça, eu para com isso. Ele era assim. Aí a Natasha até falou uma vez com ele mesmo, Natasha. Ele falou, não sei se foi você que falou com ele, foi uma pessoa dentro do carro. Que aí, ou um irmão da igreja, que a gente estava falando assim, mas aí falando sobre mulher, né? E se vier uma mulher de shortinho e tal. Aí ele falou assim, não, se vier, eu olho para o lado, porque eu respeitar minha mulher, não vou ficar olhando para a mulher. Aí não sei quem falou assim, se ela vier atrás e ficar andando na frente do carro, aí ele brincando, eu atropelo. Eu estou falando esse episódio, negócio de ciúme, eu estou lembrando da situação que aconteceu lá em Parru. Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele está dizendo aqui, não se irrita e não suspeita mal, não é isso? Não folga com a injustiça, porque a Safira focou com a injustiça do marido dela. Ela juntou com Ananias para mentir. O amor, você foge do pecado, gente, que a mentira é um pecado muito sério. É o contrário da palavra. A Bíblia diz, não mentais uns para os outros. O amor, você
Mas fulano está mentindo, fulano está fazendo tudo errado, mas você fica ali e concorda com aquilo ali. Não. O amor, você não concorda com o pecado. Você pode até... pastor, mas às vezes você está vendo alguém pecando e você não fala nada. Você já falou a primeira vez, falou a segunda vez, você continua? Que deixa que vai orar pela pessoa. Mas se a pessoa quiser chamar você para ir lá, vamos lá fazer isso, você não vai. Eu não gosto muito de você, mas isso aí dá para mim não, para você. Você não folga com a injustiça, você não aceita o erro, errar junto com a pessoa, até porque se você fizer isso, além de você estar se perdendo, você ainda está, você sabe que a pessoa está indo para um abismo, você ainda está coitando isso, entendeu? O amor não, o amor às vezes a pessoa fica até chateada com você, porque você fala, tem horas que Deus te usa para falar a verdade, não vou fazer isso aí é pecado, tá? E aí a pessoa às vezes fica chateada com você. Mas a Bíblia diz que é melhor as feridas do que feita por aqueles que amam, do que o elogio, daquele que não quer o seu bem. É melhor a pessoa falar com você a verdade, você abrir os seus olhos, lá na frente você vai entender que a pessoa está fazendo isso para te ajudar. Do que saber que você está indo para o lado errado e deixar você ir. Isso não é amor, não. A pessoa sabe que você vai cair lá na frente. Tu lembra, João? Eu acho que foi você que há muitos anos atrás, ou foi você sim, que você veio falar comigo de um relacionamento, uma pessoa que estava interessada, parece, na sua vida. Você tinha falado, que eu falei assim, João, eu não conheço essa menina, mas eu acredito que isso não é de Deus para você. Tu lembra? Muitos anos atrás que eu falei ali? Olha, cuidado, que isso aí pode ser uma cilada. Aí você falou até assim, não, pastor, então vou sair fora disso mesmo. Aí depois parece que o João veio aqui e falou, que não sei se Deus mostrou lá para você que realmente não era, não foi isso? Então, às vezes a gente fala assim, porque a gente quer ajudar a pessoa a não cair naquele laço. Você está entendendo? Às vezes é um aviso, não é que a pessoa quer se meter na sua vida. Não tem nada a ver com a tua vida, não é isso. Às vezes o diabo pode fazer a pessoa entender isso. Você quer se meter na minha vida, pensando que eu meto na vida dele, mas não é isso. É que às vezes, por amor, você está vendo um buraco e você sabe que se a pessoa passar ali, ela vai cair naquele buraco. O que você faz? Cuidado, ali tem um buraco. Você está vendo que tem uma cobra ali. Você vai passar ali distraída, tem uma cobra ali, cuidado. Sim, entendeu? É uma coisa que a pessoa não está querendo se meter na sua vida. A pessoa está querendo te dar um alerta para não ver o seu mal. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? Aí ele está falando aqui, ele não folga a injustiça, mas folga com a verdade. Aí ele está falando, olha só, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso aqui é umas coisas que quase ninguém faz. Às vezes você tem que pedir a Deus para amar. Por quê? Porque tudo suporta. Às vezes a pessoa não suporta nada, não tem paciência com o outro, qualquer coisinha está explodindo. Pode ser, se Jesus não suportou aquilo tudo pela gente, a gente não vai precisar ser crucificado, mas tem certas coisas que a gente tem que relevar por amor. Tá bom, fulano falou mal de mim, vamos orar por fulano, finge que não ouviu, vá por menos. Entendeu? Vai orando pela pessoa, que a pessoa vai mudar. É assim que você tem que fazer. Você vai lá, não, vou dar um soco, vou dar um tiro, não. Você vai matar a pessoa, não. E a gente não foi chamado para destruir as pessoas, foi chamado para ganhar as almas para Jesus, é o contrário. Entendeu? Aí ele está falando aqui. O amor nunca falha. O que eu falei com vocês lá atrás? Eu falei, o amor sempre vence, não é isso? O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte
fiel, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, não é isso? Estes três, mas o maior desses é o quê? O maior desses é o amor, pessoal. Glória a Deus. E o amor, pastor, o que é o amor? Toda hora eu vou lá, abraço de que amo. Não. Amor é atitude, não é palavra. Jesus, ele não ficava por aí, verdade eu vos digo, eu amo vocês. Não. Mas o gesto, a atitude dele, que ele sofreu, foi perseguido, a luta que ele passou aqui embaixo por amor a nós, e foi crucificado, se entregou sem pecado nenhum, tudo que ele passou demonstra para a gente o quanto ele amou a gente. Sim ou não? Então o amor não é o que você fala, é o que você faz para o outro. Entendeu? O amor não é o que você fala, é o que você sente. Tudo bem que às vezes você fala o que sente, tem que vir lá do coração. Mas é aquilo que você sente, você não quer entristecer o outro, você pensa bem antes de falar, para não ferir, para não machucar. Você luta, né? Passa umas batalhas ali, orando pela libertação daquela pessoa, releva certas coisas. E o amor é o que você faz. Você vê a pessoa precisando de ajuda, você tenta ajudar a pessoa, o que é possível. Sim ou não? O ano só vai ser da nossa Jesus, a pastora se virou na gente. Aí vai o ano sendo sempre no mercado. Aí você vai lá, compra, daqui a pouco você vem lá com 2 bolsas pesadas no mercado. Aí o ano dá essa bolsa aqui. Não, me dá essa bolsa. Só o quente aí vai e carrega a bolsa, tem casa para ela. Ele não falou uma palavra que amava ela, mas precisa. Entendeu? Agora se fosse o contrário, amor, eu te amo. Ela carregou o pesado. Entendeu? Aí o que adiantou? Tá, me amo, mas estou sofrendo para carregar a bolsa sozinha. E aí? Então, gestos, atitudes nossas, e isso que mostra que a gente ama. Você está segurando pela pessoa, você está fazendo bem, está procurando o bem-estar da pessoa, você pensa antes de falar. Gente, a palavra, ela pode ser assim, uma espada afiada, sabia? Que fere a alma dos outros. Tem que ter cuidado com o que a gente fala. Entendeu? Que há coisas que nós falamos que é pior do que um tapa na cara, irmão. Pior do que. Entendeu? Então a gente tem que vigiar, tem que pensar antes de falar. É isso, entendeu? Não ofender o outro, não diminuir, não humilhar. Jesus não fazia isso. Tá certo? Jesus pregava com autoridade. A coisa ali que ele falava que era aquilo mesmo. Se mudar, tem que mudar. Mas você não vê Jesus humilhando ninguém, diminuindo ninguém. Entendeu? Então o amor é isso. É o que você faz, é as suas atitudes, é o que você demonstra pelas suas atitudes, não apenas por palavras. Lá no mundo, isso não é bíblico não, tá? Estou deixando bem claro, no mundo. A Bíblia diz o seguinte, que lá no mundo tem um ditado que meu esposo falava, que palavras não entra. Então você tem que guardar essa atitude, ter paciência com aquela pessoa que não conhece a palavra. Às vezes a pessoa está fazendo tudo errado porque ela está na ignorância, ela não conhece
conhecer biblicamente a palavra. E você um dia já foi ignorante? E você não conhecia nada? Aí você não gostou que alguém orou por você, eu te ensinando devagarinho, E que você já cometeu erros por ignorância? Você faz um montão de coisa errada fora da palavra porque você não sabia pela Bíblia que aquilo estava errado. Sim ou não? Já aconteceu com você? Claro que a gente veio do mundo. Não vai dizer que a gente chegou na igreja sabendo tudo, estava tudo certinho. Não, mas já errou várias vezes por ignorância. Assim, as outras pessoas, às vezes, tem pessoas que erram por não conhecer a Escritura. Pastor, o que eu faço para as conhecer? Demonstra. Você pode ir falando uma palavrazinha, com carinho, com amor, você fala. Se você não consegue, então demonstra pelas suas atitudes, o amor de Cristo. Entendeu? A palavra que liberta. Você vai mostrando a pessoa que Jesus é bom. Glória a Deus. Vocês costumam ir na feira, né? Ali, não sei se a feira de Areia Branca ainda é assim, mas antigamente eles botavam as goiabas bonitas, essas coisas para vender. E lá eles tinham um facão lá que eles cortavam lá na hora, uma mão. Para quê? Ele dava para você experimentar. Aí você comia lá docinho, aí decidia se vai levar ou não. Ainda é assim? Ou não? Não? Gente, o que aconteceu nas feiras hoje em dia? A maioria das feiras era assim antigamente, esperando sempre tinha um facãozinho ali, porque a pessoa queria saber, uva, tem mais uva que azeda. Aí eles davam lá para a gente experimentar. Aí é doce mesmo? Claro, cara, aí, toma aí. Aí você, doce mesmo. E aí, vai levar? Outro dia eu vi ter um meme na internet. O cara foi lá na feira, deixa eu experimentar esse aqui. Aí o cara cortava um pedaço de manga, bom. Aí na banca do cara tinha um montão de fruta, e uma mão. Aí ele experimentou tudo no final. Aí ele, vai levar o quê? Não vai levar nada não, o cara saiu de barriga cheia de lá. Comeu. Eu ri pra caramba daquele negócio, falei, caraca, deu uma puta dele quase um pouco, o cara experimentado, não pegou nada. Se ele fizesse em cada banca, ele não precisa nem almoçar. Aí, eles dão uma amostrazinha grátis, que é para você ver se você quer ou não. Às vezes até lugares aí restaurantes, lugares assim, que eles fazem isso. Então, isso aqui é uma amostrazinha grátis, se quiser, fala pra gente. Aí você vai lá, experimenta, para ver se você vai gostar. Se você gostar, você leva. Entendeu? Pastor, mas por que você está falando isso aí? Dá uma amostrazinha grátis para sua família, para seus vizinhos, para seus parentes, de Jesus. Eles vão gostar e vão querer mais. Sim ou não? Através de como? Das suas atitudes. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Ou não vamos mais, tá vendo? Então vamos fechar nossos olhos. Agora sim. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar essas pessoas. Precisa, Pai, de um milagre, precisa de uma mudança, de uma transformação. E eu, Pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde, da família, da paz dessa pessoa, do sossego, que saia. Em nome de Jesus, pegue todo o mal e saia em nome de Jesus. Pai, cada uma dessas pessoas precisa de um milagre, precisa de paz, de sossego. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou para a paz, para a liberdade. E o Senhor falou assim, não vos turbe o vosso coração, que não andar desassossegado,
angustiado, desesperado, aflito. O Senhor sabe o que essa pessoa precisa. Eu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cuide de tudo, desde a prosperidade, a saúde, a libertação da família e até a libertação da própria pessoa. É para a pessoa sinta paz, sossego, tranquilidade, para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Gente, vamos dar paz no Senhor. Deus abençoe a todos aí, irmão.